Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre o sistema de numeração decimal. O primeiro passo da aula de hoje é copiar o cabeçalho no caderno e a rotina. O segundo passo, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal, ele recebe esse nome que vem de 10, né, gente? 10 o quê? 10 algarismos que formam os demais números. Então, nós temos os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses algarismos são os símbolos usados para formar qualquer número. Então, a gente utiliza apenas esses algarismos para formar qualquer número. Para formar os números, devemos considerar o valor posicional. O que é o valor posicional? O valor posicional é o seguinte: dependendo da posição do algarismo no número, o valor é diferente. Isso significa que um mesmo algarismo pode ter valor diferente dependendo da posição onde esteja. Então, por exemplo, se eu tenho um número com um algarismo 1 na unidade, aquele 1 ali está valendo uma unidade. Se eu tenho 1 na ordem da dezena, está valendo 10. Se eu tenho o mesmo 1 na ordem da centena, está valendo 100. Se eu tenho esse mesmo 1 na ordem das unidades de milhares, vale 1000. E assim por diante. Características do sistema de numeração decimal. Possui símbolos diferentes para representar quantidades de 1 a 9. E um símbolo para representar a ausência de quantidade, que é o zero. Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. Inclusive, os números são infinitos. E somente com esses 10 algarismos eu consigo formar qualquer número que eu queira. As quantidades são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações. Então, a cada 10 unidades eu tenho uma dezena, a cada 10 dezenas eu tenho uma centena, e a cada 10 centenas eu tenho uma unidade de milhar. E assim por diante. Observem aí os exemplos. No número 567, começando ali a observar pela unidade, eu tenho 7 unidades. Na primeira ordem, porque é a ordem das unidades, certo? Na dezena eu tenho o algarismo 6. Então eu tenho 6 dezenas, que é a mesma coisa que 60 unidades. Na ordem das centenas ali, eu tenho o número 5, o algarismo 5. Isso significa que eu tenho 5 centenas, que é a mesma coisa que 500 unidades. Agora vamos avaliar aí o número 2043. Na ordem das unidades, eu tenho 3 unidades. Na ordem das dezenas, eu tenho 4 dezenas, que é a mesma coisa que 40 unidades. Na ordem das centenas, eu tenho uma ausência de centena. Sempre que eu tiver ausência de algum algarismo, né, ou que eu tiver ausência de quantidade, eu tenho que colocar o zero. Eu não posso deixar aquela ordem sem nada. Eu tenho que colocar o zero para indicar que não tem nada. O 2 é 2 unidades de milhar, que é a mesma coisa que 2.000 unidades. Agora nós vamos observar aqui, pessoal, as ordens e classes do sistema decimal. Lembrando, cada um algarismo representa uma ordem. Então, nós temos aí, ó, a primeira, segunda e terceira ordem são a classe das unidades simples. A quarta, quinta e sexta ordem, classe dos milhares. Sétima, oitava e nona ordem, classe dos milhões. E décima primeira e décima segunda, classe dos bilhões. Então, a classe de um número é determinada separando de 3 em 3 algarismos. Então, vocês depois olhem com mais atenção essa tabelinha aqui, tá bom? Entender a ordem e a classe de um número ajuda-nos a entender melhor o número. Exemplo, 23.431. Vamos separar o número 23.431 a cada 3 ordens. Então, nós temos 431... Põe um pontinho ali e o 23. Veja que o 431 está na classe das unidades simples. Então, ele será lido como
431. Já o número 23 pertence à classe das unidades de milhar, então será lido como 23.000, porque está na classe dos milhares. Portanto, o número 23.431 é lido como 23.431. Então, 23.431 é lido desta maneira, certo? Agora vamos para os exercícios. No terceiro passo, vocês vão copiar e resolver os exercícios. No terceiro passo, vocês vão copiar e resolver os exercícios no caderno. 1. Com atenção, complete as lacunas. O número 1783 tem um espacinho para a gente completar, ordens. Quantas ordens tem? Então, 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 ordens. Então, sigam aí o exemplo, copiem e respondam a atividade 1. 2. Complete de acordo com o exemplo. Então, nós temos aí o número 2.487. Isso significa que eu tenho 2 unidades de milhar, 4 centenas, 8 dezenas e 7 unidades, certo? Então, vamos ver como vocês vão resolver o exercício. 2 unidades de milhar, 4 centenas, 8 dezenas e 7 unidades, certo? Vamos adiante. 1836, eu tenho 1 unidade de milhar, 8 centenas, 3 dezenas e 6 unidades. Então, sigam aí o exemplo e façam, copiem e respondam A, B, C e D. Aí na 3, pessoal, escreva os números abaixo por extenso. Escrever os números por extenso nada mais é do que escrever em palavras, né? Os números. Então, olha lá, 8.397. Fica assim, ó. 8.397. E vocês vão fazer o B, C, D e E. 13.647, 26.831, 37.242, 43.863, 52.912. E a 4, complete. 2 dezenas é igual a quantas unidades? 20 unidades, né? 3 centenas é igual a quantas dezenas? Olha lá, vamos usar como exemplo, 30 dezenas, certo? 2 unidades de milhar são quantas centenas? 1 dezena de milhar são quantas unidades de milhar? Então, vocês vão tentar transformar aí, tá bom? Por fim, o quarto passo é copiar... Vocês copiaram, resolveram, né? E no quarto passo tem a continuação aqui, que é um jogo online sobre o sistema de numeração decimal. Nesse jogo, você vai ver lá o número decomposto. Por exemplo, 4 dezenas e 3 unidades dá o número 43. Então, vocês vão procurar o número 43. É como se fosse um jogo da memória, certo? O link vai ser colocado no grupo logo abaixo desse vídeo, para vocês jogarem esse jogo, certo? Por fim, vocês vão fotografar e enviar a foto das atividades que foram realizadas no caderno. O jogo é só para vocês jogarem mesmo. Tchau, pessoal, e até a próxima aula.